E aí, pessoal, eu quero hoje falar um pouco de currículo, porque de vez em quando tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas sobre currículo e me fazem algumas perguntas, como enviar o currículo, se o currículo tá bom, se não tá. Eu gosto de dizer que todo currículo, por bom ou ruim, ou não tão bom, melhor dizendo, né, ele pode ser melhorado. Então, um currículo aparentemente fraco, ele pode ter boas chances no mercado se você souber desenvolver. Eu cito sempre um exemplo de um irmão que eu tenho na época, ele tinha uns 18 anos, mais ou menos 19, quando ele estava tentando ingressar no mercado de trabalho, ele entregava vários currículos e não conseguia nenhum êxito. E aí eu pedi para ver o currículo dele, eu vi que estava sendo elaborado de forma errada. Então eu peguei, modifiquei o currículo dele, ele tinha o mesmo perfil. Só uma forma de adaptação do currículo dele, uma outra formatação, ele saiu novamente com os currículos na mão para entregar e facilmente ele foi chamado por mais de uma empresa para entrevista, por conta de que o currículo dele tinha sido formatado. Então, pois bem, é, primeira pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte: devo colocar ou não fotografia? Você encontra algumas pessoas na internet, especialistas, dizendo que não precisa de fotografia, ou cria uma exceção para você. Coloque, mas só coloque se pedirem, algumas coisas dessa natureza. Eu digo que não. Você tem que colocar fotografia? Fotografia tem sim. Vou dizer um dos motivos por quê. Como eu já fui RH durante bastante tempo, o que acontecia muitas vezes comigo com o nosso setor era assim: a gente fazia seleção, uma entrevista, processo seletivo com diversas pessoas. E no processo seletivo você está ali fazendo uma entrevista coletiva com diversos candidatos e o seu currículo está ali na mesa do entrevistador, junto com todas as pessoas que estão participando do processo seletivo. E às vezes você se sai bem. Você sabe quem? Maria Oliveira saiu-se muito bem. Só que quando Maria Oliveira se levanta junto com os outros 10 candidatos que estão ali, o entrevistador vai ter um pouco de dificuldade de identificar quem era aquela Maria Oliveira que estava respondendo bem as perguntas, estava saindo bem a entrevista. Ele pode se confundir na hora que ele for associar aquela pessoa que se saiu bem lá na entrevista com o currículo que está na mesa dele, junto com mais 9 candidatos. Então é interessante que você coloque a fotografia, porque ele vai conseguir fazer uma associação do seu currículo com o candidato que está na entrevista. Porque muitas vezes o que acontecia comigo era que tinha dois, três ou quatro, normalmente três candidatos que praticamente empatavam no processo seletivo na entrevista. E o que muitas vezes tinha que ser desempatado era o currículo. Algum tipo de coisa que tinha a mais no currículo de um em relação ao outro, e nós usávamos esse critério de desempate. E muitas vezes os currículos não tinham foto e a gente tinha um pouco de dificuldade de associar o currículo à pessoa que estava na entrevista. Então coloque sim foto. Agora, que tipo de foto? Você não precisa colocar foto 3x4. Hoje não está mais nem em uso, está em desuso a foto 3x4. Você pode colocar uma foto dessa de que você tira selfie. Agora, gente, cuidado. Olha só, você não pode tirar uma fotografia com blusa de alcinha, com decote generoso. Isso você não pode fazer. Porque isso não é a hora de você colocar blusinha, camiseta, blusa de alcinha, mostra decote. Não é a hora apropriada. Então você vai colocar uma camisa, uma blusa normal. Outra coisa, outro pecado capital, gente, é o seguinte. Edgar, quero me candidatar a uma vaga de cabo de turma de um condomínio. Eu quero tomar a minha profissão, ou então eu quero me candidatar a porteiro de um condomínio. E quero entregar um currículo. Eu já fui porteiro de vários condomínios e quero entregar um currículo. Eu pego uma foto 3x4 e boto um terno. Ora, gente, não dá para você fazer isso.
Não dá para eu ir pegar e me candidatar a uma vaga de vendedor de telefone celular da Vivo e colocar um terno. Porque esse terno, ele vai esse traje vai estar inadequado para a vaga da qual você está pleiteando. Então você tem que se vestir tanto na entrevista quanto no currículo, você tem que se vestir muito parecido com a roupa, o tipo de roupa que aquela vaga que você está pleiteando utiliza. Se acabei de falar aqui do porteiro de condomínio, eu devo pegar uma fardinha de porteiro de condomínio. Não é isso que eu quero dizer. Mas se você coloca um blazer, você vai passar uma imagem de uma pessoa importante, de uma pessoa que tem um nível intelectual maior e que muitas vezes o avaliador vai dizer, pô, esse cara não vai querer ser porteiro, ele vai estar aqui passando uma chuva, ele tá, sabe, esse cara aqui ele tá num patamar mais alto e você pode perder a vaga por passar uma imagem de um candidato que está acima da vaga desejada, né? Então, se você vai se candidatar a uma vaga de um executivo, ótimo, bote um blazer. Você não vai poder botar uma camisa normal, uma camisa de malha. Né? Você vai ter que botar uma gravata ou um blazer, porque você está pleiteando esse tipo de vaga que se veste dessa forma. Agora, se você está pleiteando uma vaga vamos dizer, você vai ser vendedor de uma loja de roupa, sei lá, feminina, no comércio. Ora, você não vai botar uma roupa de gala, né? Você vai ter que botar uma camiseta simples, desde que seja composta, porque você vai estar mais ou menos com um traje, mais ou menos à altura daquela vaga que você está pleiteando. Então, fotos tem que ter esse tipo de cuidado. Não pode colocar roupas decotadas e nem tampouco colocar uma roupa extremamente especial acima da vaga da qual você está pleiteando. E também não pode colocar abaixo. Se você está pleiteando uma vaga de gerente de uma empresa, de um executivo, você não vai poder colocar uma roupa simples. Você vai ter que colocar uma roupa que normalmente é utilizada para aquele tipo de função, certo? Chegando aqui nessa parte aqui dos dados, isso aqui coloca o seu nome, brasileiro, se quiser colocar, mas não é muito necessário. Se é solteiro, ótimo, né? Se tem filhos, é um ponto positivo. Por que eu digo que é um ponto positivo? Eu digo porque tem empresas que têm dificuldades, e aí se você tem filhos pequenos, é bom você tentar pelo menos, eu não vou dizer que você vai, evite, esconda. Só se a pessoa perguntar aí que você diz. Por quê? Porque normalmente quem tem filhos pequenos, principalmente se for mulher, ela vai ter várias ausências na empresa, no sentido de que o filho fica doente, tem que ir na escola, a professora mandou chamar, tem que levar no médico, aconteceu, ele caiu, bateu a testa no chão, a empregada ligou. Então, o avaliador ele está ciente de tudo isso. Normalmente, uma mulher que tem filho de 0 a 8, 10 anos de idade tem uma ausência muito maior na empresa por conta das saídas que ela vai dar por ter filhos pequenos. Coloca o endereço, coloca também o telefone, coloca o e-mail, perfeito. Nada de colocar CPF. Tem muitas empresas, gente, que se você teve, por exemplo, ações trabalhistas anteriores, ou você está inscrito no SPC porque você está devendo a um banco, a um comércio, está negativado, é através do seu CPF que ele vai fazer uma consulta no SPC Serasa e ele pode, ele não vai te dizer isso, porque isso pode gerar processo, ele pode negar a vaga, dando outro tipo de desculpa, mas foi simplesmente porque ele descobriu que você tem antecedentes de débitos no SPC Serasa. Então evite colocar o CPF ou até mesmo carteira de identidade. Esse tipo de informação aqui é perfil profissional, domínio informática, ótima comunicação verbal, proativa, ágil, pontual e organizada. Esse tipo de informação normalmente são informações que você dá Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Esse tipo de informação dificilmente vai ser levado em comunicação,
vai ser levado, vamos dizer assim, a sério, né? Vai ser, normalmente o entrevistador ele não vai acreditar muito nessa situação, porque isso aqui são frases muito encontradas na internet. E esse tipo de situação aqui, ó, ótima comunicação verbal e escrita, proativa, ágil, tudo isso aqui ele vai descobrir na entrevista. Não precisa se colocar na, na, no currículo. Domínio de informática, isso aqui é importante, mas você deve colocar isso na parte de curso, né? Você deve colocar isso numa parte onde você tenha lá, cursos realizados. Aí você coloca que tem curso de informática e que domina muito bem isso. Objetivo, isso aqui é importante. Questão do objetivo, aonde você quer militar. Se você tem apenas uma área, ok, área contábil. Se você entende que pode ser estendido para a área financeira também, coloca. Se você entende que também tem domínio e tem interesse na área tributária, também coloca. E por aí vai, né? Questão de ação acadêmica, está perfeito isso aqui, deve colocar. Algumas pessoas cometem o erro de colocar formação, e aí coloca nível superior incompleto, e não coloca aonde você, que curso você está fazendo. Pode ser direito, pode ser ciências contábeis, administração. Então faça como essa pessoa colocou aqui. Está fazendo que curso? Ciências contábeis, está no 6º período, para que a pessoa consiga ter uma noção mais ou menos do seu conhecimento. Outros cursos que você fez pode ser colocado também, aonde você, se você tem um curso técnico, ou seu próprio 2º grau, se você quer colocar aqui a escola que você entende que seja uma boa escola, uma escola de renome, 2º grau, ao lado, a Colégio Ateneu, algum colégio que você entende que tem um bom nome que vai te ajudar na parte do currículo. Observação aqui que eu faço é o seguinte: ora, gente, se você está desempregado e você está topando qualquer tipo de trabalho, olha, Edgar, eu sou estudante de Direito, eu sou estudante de Ciências Contábeis, mas se aparecer para mim, servir cafezinho, eu tô dentro. Então você não pode colocar essa informação aqui, ó. Delete essa informação. Se você tem ou não o nível superior, se concluir ou se está concluindo, se está em fase, tire essa informação. Porque qualquer avaliador que você fosse candidatar para uma vaga de servir cafezinho, de serviços gerais, de vendedor, de assistente técnico, de mecânico, coisas que estejam fora da área do seu curso, não coloque, porque o avaliador ele vai entender que se você está estudando Direito, se você está estudando Ciências Contábeis, se você está estudando Enfermagem, o que você quer numa empresa, por exemplo, comercial? O que você quer, por exemplo, numa oficina mecânica? Só passar uma chuva. Ele vai entender que, bom, para que eu vou contratar uma pessoa que está se formando em medicina e eu vou colocar aqui numa empresa de uma terceirizada da Petrobras? Esse cara não vai querer ficar, ele só está aqui porque está desempregado, a primeira oportunidade que ele tiver vai cair fora. Isso, como é que ele vai chegar a essa conclusão? Através do seu curso aqui, ó, desse curso que você coloca aqui, dizendo que você é formando em medicina, por exemplo. Então, se você está nessa situação, não coloque esse tipo de informação, porque isso vai tirar sua vaga. Mas se você está se candidatando a uma vaga em cima do curso que você realiza, você quer realmente aquilo, aí deve se colocar. Quando chega aqui na experiência profissional, gente, é aqui, ó, é nesse ponto aqui que é o ponto-chave. Exatamente aqui. Olha só. Preste aqui atenção numa coisa, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, essa Maria, ela trabalhou aqui em Menezes, Contabilidade Empresarial, de 2015 a 2016, trabalhou de 2013 a 2014 no Hospital São Francisco de Assis, 2012 a 2013 nessa, eu prefiro nem falar que o nome, Schreider, alguma coisa assim internacional. Tá, isso aqui. Então veja só, se você trabalhou aqui nessas empresas, é aqui que você tem que colocar o seu diferencial. Por exemplo,
um exemplo. Essa pessoa trabalhou aqui no setor cargo auxiliar administrativo, setor fiscal. Ela foi perfeita aqui. O ano que iniciou, o ano que terminou. Ela botou o cargo e botou o setor. Aqui, você tem que colocar uma observação aqui embaixo. E fazer o seguinte, ó. No setor fiscal, vamos dizer, fui responsável por revisão dos cálculos dos tributos indiretos. Nesta função, identifiquei diversos créditos não aproveitados pela empresa e fiz a devida solicitação dos últimos 5 anos, trazendo para o caixa da empresa algo em torno de R$200 mil. Eu estou dando só um exemplo, mas observa uma coisa, gente. O que eu quis dizer com isso aqui? Ó? Quando você chegou lá no setor fiscal, se não fosse, você foi responsável por fazer revisão nos últimos 5 anos no recolhimento dos tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS e tal, e você identificou que tinha créditos que não foram aproveitados por erros humanos. E atrás de você, se não existisse você, se não fosse a sua iniciativa, se não fosse o seu conhecimento, se não fosse a sua competência, foi através da sua chegada nesse setor, nessa empresa, que houve, então, um ganho de R$200 mil para a empresa. Eu disse isso aqui, mas pode ser, não necessariamente, valores numéricos. Eu vou dar aqui setor de custo, vamos dizer. Né? E eu digo, ó, no setor de custos, fui responsável por implantar a departamentalização dos custos, tornando estes mais organizados e controláveis, dando maiores possibilidades de tomada de decisões. Veja, eu também estou falando aqui desse setor de custos, mas, gente, isso acontece em qualquer setor. Quando eu fui telefonista, eu não economizei dinheiro para a empresa. Eu não implantei setor de custo. Gente, mas você tem que enxergar qual foi o seu diferencial. Ora, se você não tem nenhum diferencial, você precisa
rever os seus conceitos e rever a sua vida profissional. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio telefonista que eu ouvi falar aqui. Quando cheguei na empresa, este índice de reclamação de ligações não atendidas ou de clientes que reclamavam de mau atendimento após a minha chegada nessa função, diminuir cerca de 80% as esperas nos atendimentos telefônicos, diminuir em 30%, 40% o índice de reclamação de mau atendimento. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque o que você deve passar para a empresa é a imagem de que você é um ativo. Você não pode passar a imagem para a empresa de que você é uma despesa, que ao chegar ali ela vai ser mais uma pessoa que vai ter que desembolsar salário para pagar para você. Não! Na hora que você coloca esse tipo de informação, você então passa a ser uma espécie de ativo, de investimento que a empresa está fazendo para que quando você chegue naquele setor, algo de bom, de novo, de interessante, você possa trazer, porque por onde você passou, nos setores que você passou, nas empresas que você passou, aonde você chegava, existia modificação e melhoria para aquele setor e, consequentemente, melhoria para a empresa. Então, ela vai olhar para você com bons olhos, como se você fosse um ativo e como se você fosse sim um investimento e não uma despesa. Então, você na hora que tem que elaborar o seu currículo, nessa parte aqui do currículo, você tem que ter... Claro, você não vai contar uma história, não é um livro. Você tem que falar aqui com poucas palavras, mostrando que se essa empresa também contratar você, ela vai ter um diferencial aonde você for colocada ou colocado, né? Então você tem que enxergar tudo aquilo que você fez de diferente, aquilo que você fez de melhoria, tudo aquilo que você fez que quando você chegou não existia, após a sua chegada passou a existir. Por quê? Porque você colocou, você implantou, você deu a ideia, você melhorou, você causou esse impacto positivo nas empresas que você passou. E essa informação deve e tem sim que ser colocada no currículo. Esse vai ser o seu grande diferencial no currículo. Certo? Espero que eu tenha sido claro. E aqui você deve sim colocar essas informações que a Maria colocou, os cursos que você fez ou está fazendo. É importante que você coloque o curso e aonde você fez, como ela colocou aqui, e a ASIG, como ela colocou aqui, as empresas que deu treinamento e, se possível for, tenha essa documentação. Se você fez um curso, onde você não consiga comprovar aonde você fez e que você fez aquele curso, corre o risco do avaliador entender que você está tentando enganá-lo. Então, aí eu tenho um curso de inglês básico e avançado. Cadê o diploma? Não tenho. Isso é perigoso. Então, se você não tem o diploma por algum motivo, então não coloque que você tem esse curso, porque você pode passar por mentiroso. Outra coisa importante, gente, vamos dizer que a Maria Oliveira aqui, ela tenha feito um trabalho social no Asilo Rio Branco. Então você chega aqui e coloca, por exemplo, trabalho voluntário. Trabalho voluntário. E aí você coloca aqui, né? Desenvolvi trabalho voluntário no Asilo Rio Branco e no SAMI. E aí você descreve que tipo de trabalho é, né? Semanalmente, você coloca aqui, né? Semanalmente, semanalmente você desenvolvia, vou aqui digitar de forma rápida, semanalmente você levava mantimentos e também fazia trabalhos de musical ou trabalhos de palestras educativas
ou então você coloca lá que você fazia palestras de humor para animar, você fazia workshop, qualquer coisa que você fazia nesses. Eu falei aqui, Asilo Rio Branco, SAMI, pode ser em casa de detenção, também onde você pudesse ir lá tentar recuperar preso, educar os presos, ensinando, ou você fazer algum trabalho de alfabetização, qualquer coisa que você, durante a sua vida, fez em prol do social, do seu próximo, em algum local, em alguma situação. Por quê? Porque normalmente essas empresas grandes, essas empresas maiores, elas adotam isso como um critério muito bom de desempate. Às vezes desempate não. Eu diria até que com uma certa pontuação. Eu já tive vários colegas, eu já tive mais de um colega que teve uma boa pontuação e um desempate, até mesmo na hora de concorrer à vaga. A empresa olhou com bons olhos para ele por conta desse tipo de trabalho, porque as empresas entendem que são pessoas mais humanas, que têm uma visão de mundo melhor, são pessoas mais fáceis de lidar, são pessoas, de certa forma, com um nível de intelecto maior, são pessoas que têm, de certa forma, uma formação mais, vamos dizer assim, mais íntegra, que teve uma base familiar melhor, porque só as pessoas que têm esse tipo de formação familiar, esse tipo de formação humana, esse tipo de preocupação com o próximo, com o meio ambiente, com a sociedade, com as pessoas. Só uma pessoa que tem uma visão dessa vai desenvolver um tipo de trabalho desse. Então, esse tipo de pessoas, ele normalmente agrega as empresas e serve de critério de desempate. Então, se você tem esse tipo de trabalho, coloque sim no seu trabalho, no seu currículo, que vai te ajudar bastante. Ok, gente, existem, na verdade, outras coisas que podem ser acrescentadas no currículo, mas eu acho que para você desenvolver um currículo, outra coisa, um currículo vitae, ele deve ter no máximo, gente, no máximo 2 páginas, 1,5 páginas, 2 páginas no máximo. Pelo amor de Deus, nada de colocar aqueles livros de 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Ora, o cara vai cansar. O cara vai cansar de ler o seu currículo, ele vai ser ignorado. Outro ponto que eu estava esquecendo, que eu vou avisar, gente, tem pessoas que perguntam, posso botar num papel rosa, posso botar no papel azul, posso botar... Gente, olha só, é claro que você tem que ser inteligente, de fazer um currículo diferente, para que o seu currículo não seja engavetado junto com os outros. Você tem que ser, porque o cara do RH, ele recebe dezenas e dezenas de currículos por dia, na maioria das vezes ele nem olha para o currículo. Ele pega e já joga lá o currículo. Mas na hora que ele pega um currículo diferente, ele para ver para pelo menos dar uma olhada em alguns segundos naquele currículo. E nesse que ele dá essa olhada, ele vai então ser chamada a atenção para o seu currículo. Então tem pessoas que pegam, pinta, coloca um papel rosa choque. Gente, tem a dó, né? Você quer colocar uma cor de papel diferente? Até coloque, mas algo bem suave. Que seja, até porque você não pode passar a imagem de que você quer propositalmente chamar a atenção. Eu já peguei foto de candidato que a foto dele dava quase meia página. Eu peguei aquele currículo, eu rasguei imediatamente. Primeiro porque eu achei aquilo ridículo, segundo eu percebi rapidamente que ele estava tentando chamar a minha atenção. E de forma ridícula e ignorante. Então, o que você pode fazer? Vou dar aqui algumas dicas. Olha, gente, você pode simplesmente pegar um currículo e centralizar ele. Assim, ó. Fica totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente dos currículos costumeiros, porque normalmente ninguém centraliza um currículo. Então você, na hora que centraliza, já deixa seu currículo diferente. Você pode usar uma letra um pouquinho disfarçada, você pode colocar também itálico, como eu coloquei aqui. Então crie coisas sutis que deixe a formatação do seu currículo, a formatação diferente da formatação dos currículos convencionais, com a intenção de forma sutil, chamar a atenção do avaliador e deixar o seu currículo diferente em relação aos demais. Tá certo? Então fica aí essa dica. Um abraço, até a próxima, gente.